Abra sua Bíblia comigo, Jeremias 29. Tem aqui alguns minutinhos. Jeremias 29, verso 11. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu quero ministrar uma palavra que venha trazer orientação, e através dessa orientação que venha fé. Que venha fé, que nós não temos fé, que nós venhamos receber o dom da fé, que o Espírito de Deus desperta em nós o dom da fé. Amém? E o dom da fé que venha pelo Espírito Santo seja alimentado pela palavra que gera a fé. Palavra que gera a fé. Aprenda algo assim, ó. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, esta palavra em nós tem que gerar fé, atitude. Ela tem que gerar atitude em nós. Obrigado, meu irmão. Ela tem que gerar atitude em nós, porque atitude expressa a fé. Quer ver? Ninguém na Bíblia Sagrada, quando nós olhamos, a Bíblia, ela é um manual para nós de pessoas de fé. A Bíblia é um manual de pessoas de fé. Mas nenhuma pessoa que está aqui na Bíblia disse que tinha fé. Nenhuma pessoa que está na Bíblia registrado, seja com um nome, ou seja apenas a sua existência como um homem ou uma mulher, quando a Bíblia narra a sua história, nenhum desses personagens bíblicos disse que tinha fé. Mas as suas atitudes diárias demonstraram que tinha fé. Por quê? Porque eles criam. Crer não é no coração uma emoção. Eu estou alegre, eu creio. Estou triste, não creio. Não. A fé não é uma emoção. A fé é uma convicção espiritual na nossa mente, que gera atitude. Então ninguém na Bíblia Sagrada disse assim, eu tenho fé. Teve até um homem que chega para Jesus, vendo seu filho endemoniado, passando por este mal vários anos. Ele diz para Jesus assim, Senhor, perdoa a minha incredulidade, aumenta a minha fé. Ó. Ele chegou para Jesus e falou assim, perdoa porque eu sou incrédulo, Senhor, aumenta a minha fé. Ó. Então, ninguém que viu o milagre de Deus, manifestação de Deus, disse que tinha fé. Mas a fé foi expressa pelas atitudes que eles tiveram em relação a Deus. Pastor, o que o senhor me diz? Olha só, Noé experimentou um grande livramento de Deus. Por quê? Porque ele ouviu Deus e teve atitude de praticar na sua vida. Noé construiu uma arca, porque eu vou destruir a terra. E não mais Deus falou com ele, mas pelas suas atitudes demonstrou que realmente ele teve uma fé alimentada dentro de si pela palavra de Deus. Ele construiu uma arca no período de 120 anos, sem ouvir a Deus. Olha que fé que foi colocada nele, sem ouvir a Deus em nenhum outro dia, a não ser naquele dia que Deus disse, Noé, entre na arca, você, sua família e os animais. Passaram-se 120 anos. A fé de Noé foi revelada para nós pelas suas atitudes. Se você observar toda a história de pessoas na Bíblia, ninguém disse que tinha fé, mas ouviram falar de Deus e creram. E tiveram atitudes de fé e Deus reverteu o quadro. Aleluia. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos alimentar da palavra de fé, da palavra de direção de Deus. E quando assim nós praticamos na nossa vida, nós vemos os resultados que Deus faz. Amém? Então nessa noite eu quero ministrar algo que é muito corriqueiro na nossa vida. O que fazer quando não compreendemos o trabalhar de Deus? Quando não entendemos os planos de Deus? Amém?
Então, Jeremias 29:11, o Senhor vai dar um texto para nós meditarmos e alimentarmos de fé. Então, Jeremias capítulo 29, verso 11. A palavra do Senhor, ela diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Pode sentar, irmão, quero passar aqui alguns minutos ministrando essa palavra. O que fazer quando não compreendemos os planos de Deus? Esse texto, ele traz para nós algumas coisas esclarecedoras. Nós vamos usar esse texto desde o primeiro verso em diante, e nós vamos tirar lições do que Deus disse para Jeremias. Todos nós sabemos que Jeremias foi levantado como profeta. O que é um profeta? O profeta ouve Deus e transmite ao povo. Isso é um profeta. O profeta é aquele que, ouvindo Deus, vai transmitir ao povo o que Deus pensa, o que Deus quer. O profeta, ele tem uma responsabilidade de estar atento àquilo que Deus fala, para transmitir aquilo que o povo precisa. Pegou? Aqui está um segredo. O profeta não fala aquilo que o povo quer ouvir. O profeta fala aquilo que Deus quer que o povo ouça. E aqui é um conflito muito grande, porque é um confronto na nossa alma, quando recebemos uma palavra que não queremos, mas que é necessário. É necessário. O profeta Jeremias é o único profeta dentre os profetas que escreve um livro só, sobre lamentações. Ou seja, são lamentos de Jeremias, não são cartas proféticas. Ou seja, Jeremias estava sentindo grande dor, e pela sua dor que ele sentia em ver as pessoas de sua época, e o que Deus queria para com eles, e eles não atentavam, então Jeremias começa a escrever um livro de lamento. Lamentações de Jeremias, que está na sucessão do livro de Jeremias. Lamentações de Jeremias, que era o quê? Eram lamentos deste profeta, eram lamentações deste profeta em relação àquilo que eles estavam passando e não estavam observando, porque ele era um profeta de Deus, ele ouvia Deus para transmitir ao povo, e o povo não recebia a mensagem que Jeremias estava anunciando. Haja vista que a mensagem não era aquilo que o povo queria ouvir, é aquilo que o povo precisava ouvir. Então Jeremias começa dizendo: olha, Deus está irado conosco, Ele vai nos levar cativo, como levou a Israel. Nós aqui, essas duas tribos, Judá e Benjamim, estão bem sitiadas, mas Deus vai nos fazer viver em cativeiro como os nossos irmãos de Israel. E o povo ouvia a mensagem de Deus e não dava crédito. Tinham se levantado muitos outros profetas para profetizar: não, Deus vai nos fazer engordar nesta terra, Deus vai nos fazer prosperar nessa terra. Aí vinha Jeremias vestido de pano de saco, cinza sobre a sua cabeça, descalço, com lágrima nos olhos, dizendo assim: arrependei-vos e voltai-vos ao primeiro amor. Meu Deus, olhe que mensagem. Então Jeremias, ele profetiza um tempo que haveria de vir sobre eles, que Deus não queria, mas era necessário. E eu aprendi no meu tempo, na caminhada cristã, caminhando com o Senhor, eu aprendi que muitas vezes nós aprendemos mais com a dor do que com a alegria. Sim ou não? Sim. Muitas vezes nós aprendemos mais com a dor do que com a alegria. Então, Deus usando o profeta, dizendo assim: Deus vai nos levar cativos.
E o povo não estava atento àquilo que o profeta de Deus estava dizendo. Então a Bíblia vai dizer para nós que Jeremias profetiza e Jeremias sofre consequências pelas suas profecias, por aquilo que Deus estava mandando Jeremias profetizar. Se não houvesse uma entrega completa, se não tivesse uma busca completa, Deus levaria cativo, ou seja, o mal tocaria a vida deles e os levaria a viver aquilo que eles não queriam viver, mas que era necessário viver. Meu Deus do céu, irmãos, o que é mais importante na nossa vida? Você já perguntou para Deus? Deus, o que é mais importante na nossa vida? Viver aquilo que eu quero ou viver aquilo que o Senhor quer para mim? Irmão, o lugar mais perigoso para nós vivermos é fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus parece que nós somos para-raio. Tudo de mal acontece conosco, não é? A Bíblia vai mostrar para nós um personagem chamado Jonas. Deus veio para Jonas e falou assim: Jonas, vai para Nínive, porque eu vou te usar lá, Jonas. Você nasceu para este propósito. Olha que forte, irmão. A nossa nascência é para cumprir plano de Deus na terra. Então Deus vem para Jonas e fala assim: Jonas, eu quero que você vá para Nínive, a profetizar para Nínive, porque eles vão se converter. Mas Senhor, ele não deu nem resposta para Deus, ele deu. E quando nós não damos resposta para Deus é perigoso. Nós precisamos esboçar uma resposta para Deus. E Jonas, pelas suas atitudes, ele estava dando uma resposta para Deus. Ele vai para o porto. No guichê estava lá Tarsis, e no outro guichê estava Nínive. Ele olha para a placa e fala assim: Nínive, lugar para onde Deus tem plano. Tarsis, lugar para fugir do plano de Deus. Ele vai para Tarsis, pega o navio. Irmão, o navio só não afundou porque jogaram Jonas para fora. Porque se Jonas não é jogado para fora, o navio afundava. Aqui vai uma revelação. Em nome do Senhor Jesus, entenda: existem muitos barcos que estão indo a fundo porque tem Jonas dentro dele. Não fuja do plano de Deus. Os marinheiros, sem saber, tiveram uma convicção. Já tinham jogado todas as coisas. Aí Jonas fala assim: tudo isso que está acontecendo é por minha culpa. Me jogue no mar. Pegam Jonas e quando jogam Jonas para fora do mar, cessa-se a tempestade. Cessa. A tempestade agora começa na vida dele. Meu Deus, quanta palavra profética nessa noite. Olha só, olha só. Ele saiu fora do plano. Aí vem Deus, pega um peixe grande e fala assim: Jonas está no mar, não deixe ele afogar não, engole ele. O peixe entendeu o plano de Deus. O peixe entendeu o plano de Deus. Peixe engole Jonas. Onde ele está, Senhor? Mostra para mim. Puf, engoliu Jonas. Peixe, leve ele para Nínive. O que Jonas não quis aceitar, o peixe aceitou. Está entendendo? Por 3 dias Jonas estava no ventre do grande peixe. 3 dias. Irmão, foi tão sério isso, tão sério, que o próprio Senhor Jesus fez menção de Jonas. Pelos 3 dias que estava no ventre do peixe. Então a Bíblia mostra para nós que o peixe pega e joga Jonas à beira da praia. Aonde? Nínive. O peixe entendeu o plano, Jonas não. Aí se o peixe não entende o plano de Deus, está entendendo? Olha só, nós nascemos para cumprir plano de Deus. E quando nós não cumprimos plano de Deus, algumas coisas acontecem à nossa volta. E o que Deus quer nos ensinar quando nós não compreendemos os planos de Deus, porque já estamos passando por um processo de aproximação de Deus. Ou seja, Deus permite algo para nos aproximar. Veja se isso não acontece conosco. Parece que nós damos mais valor quando perdemos alguma coisa, quando faz falta alguma coisa. Então Deus estava usando o profeta Jeremias para dizer a eles:
Deus vai nos levar cativos. Voltemos-nos para o Senhor, para os planos de Deus. Voltemos para o plano do Senhor. Aí uma pergunta assim: e quando nós não entendemos um plano de Deus, o que é que nós temos que fazer? Então a carta de Jeremias, no capítulo 29, a carta que Jeremias escreve àqueles que já estavam lá no cativeiro. Jeremias estava em Jerusalém, mas o rei, a rainha, todos os maiorais de Jerusalém, os latifundiários, os empresários, estavam agora na Babilônia para ser escravo. Aí veio Deus para Jeremias e disse assim: Jeremias, escreve uma carta para aqueles que não entenderam o plano que eu tenho sobre eles. Aleluia. Eita, meu Deus. Escreve esta carta para eles. Por quê? Porque eu sei do plano que eu tenho sobre vós. Olha só, Deus vai dizer assim: não é plano de mal, mas é plano de paz. Agora olha só, se Deus estava dizendo é plano de paz, por que é que eu estou enfrentando o momento de adversidade? Porque o momento da adversidade me faz aprender algumas coisas. O momento da minha adversidade faz eu aprender algumas coisas. Agora, quando Deus envia uma autorização para Jeremias e uma mensagem que estava na sua mente, que agora ocuparia um papel, iria soar aos ouvidos deles, e eles tinham que ter fé para crer. Aleluia. E é isso que Deus está esperando de mim e você: fé para crer. Fé para crer no plano de Deus, porque não existe sentença que dure para sempre. Aleluia. Não existe sentença, não existe mal que dure para sempre. Não existe mal que dure para sempre. O mal não vem sobre nós por acaso, o mal vem sobre nós para nos ensinar. Meu Deus, eu quero que essa pandemia acabe logo em nome do Senhor Jesus. Eu quero que essa pandemia acabe em nome do Senhor Jesus. Mas pelo que eu estou vendo, esta pandemia vai perdurar, porque o coração do povo ainda está endurecido. Oh meu Deus, eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho suplicado a Deus, misericórdia. Misericórdia. Nós precisamos ter fé para obedecer ao Senhor. Nericandore vasu, naracandore asubri candarácia, nemandore cantori vasu. Oh Espírito Santo, cativeiros serão mudados, são planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Note, são planos de paz e não de mal, para dar o fim. Não é o meio, nem o começo, é o fim. Porque fala de um processo. Fala de um processo. Deus está dizendo assim: eu vou dar o fim, mas vocês vão ter que viver o começo e o meio, crendo em mim. Aleluia! Eu não sei se você está enfrentando alguma coisa de adversidade, mas eu sei dizer uma coisa: que o melhor de todas as coisas é o fim. É o fim, aleluia. Eu sei que eu estou ministrando a pessoas inteligentes, que está dizendo a Deus: pode estar doendo o começo, pode estar doendo o meio, mas é o fim que eu espero, a manifestação do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho que entender o plano de Deus. O plano, olha só, o plano, irmãos. Entenda que essa palavra plano representa para nós. Olha só. Ai, graças a Deus, daqui a 10 dias eu vou entrar de férias. Então eu vou fazer um plano de viagem. Ó. Olha que interessante.
vou entrar de férias e vou fazer um plano de viagem. O que vai englobar esse plano de viagem? Eu vou preparar o meu carro, eu vou preparar a minha família, eu vou comprar o que precisa, eu vou trocar o que tem que ser trocado. Ó, eu vou me preparar para fazer essa viagem. Está entendendo? Então o que é um plano? Plano é uma estratégia. Plano é uma estratégia. Ou seja, eu vou articular aqui, vou mexer aqui, vou mexer aqui, vou mexer aqui. Ó, eu vou articular, organizar, mexer, trabalhar. Para quê? Para que eu faça uma boa viagem, saia de viagem e volte de viagem tudo bem. Ó, para que nada aconteça de errado no caminho. Então eu vou fazer um plano. Olha o que Deus está dizendo: Jeremias, diga para meu povo, eu tenho um plano para eles. Que plano é esse? Eu já arquitetei, já modelei, já levantei, já fiz. Eu levantei uma nação poderosa para vir aqui pegá-los e levá-los para um cativeiro. Já preparei tudo. Irmãos, nós temos um Deus que prepara todas as coisas antes mesmo de acontecer. Nada está fora do alcance dos planos de Deus. Até mesmo eu e você. Existem pessoas que falam assim: eu não sei nem por que eu nasci. Existem pessoas que o Espírito de Deus me autoriza a dizer que já disse com a sua boca assim: eu não sei por que é que eu nasci. Sofri até hoje, sofri na vida. Nada deu certo para mim. Todas as coisas são difíceis. Nunca aconteceu nada na minha vida. Parece que eu nasci para sofrer. Eu tenho uma boa notícia: você é plano de Deus. Deus não errou quando você nasceu. Deus não errou quando você nasceu. Deus já tinha um plano para a sua existência. O que nós precisamos é entender qual é o plano que Ele tem para a nossa vida. E o que está acontecendo conosco neste momento da vida, eu tenho que entender e compreender que algumas coisas precisam ser observadas quando eu não entendo qual é o plano de Deus. Uma coisa é eu não entender o plano de Deus, e a outra coisa é eu não querer saber qual é o plano de Deus e como se comportar no momento deste momento mau. Eu sei que muitas pessoas já passou por crises existenciais, e diga-se de passagem, isso acontece com a maioria dos humanos. Crise existencial, alguém que acorda pela manhã, aquela crise existencial, não tem vontade de comer, de viver, não tem nada. Isso é crise existencial. Todo ser humano passa, porque foi desconectado com Deus, e o pecado tem sobressalência sobre a vida da pessoa. Então nós temos essa crise de identidade muitas vezes. Então crise existencial, isso acontece. O que nós precisamos é entender: Deus, nunca me deixe sair da sua presença. Nunca, Senhor. Então olha só, o que fazer quando não compreendemos qual é o plano de Deus para a nossa vida? Eu posso já dar um norte. Deus manda Jeremias escrever uma carta aos judeus. Então logo nós entendemos: Deus não direcionou o profeta a escrever esta carta a uma pessoa que Deus não tem um plano sobre a sua vida. Só nesse fato já me alegra. Por quê? Porque se Jeremias foi direcionado por Deus para escrever essa carta a seu povo, para nós nessa noite soa como: Deus está trazendo essa mensagem para nós porque nós somos filhos. Nós precisamos de uma direção, nós precisamos de um consolo, nós precisamos de um toque, nós precisamos de uma visitação de Deus. Só que já anima a minha alma. Por quê? Porque Deus não escreveu isso para o ímpio. Deus não escreveu isso para aquele que está debaixo do pecado. Deus escreveu para seus filhos. Então se você está ouvindo esta palavra, porque a Bíblia diz assim, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se você é de Deus e você está ouvindo esta palavra de Deus, esta palavra tem poder para dizer assim: você é alguém que eu tenho um plano sobre a sua vida. Só que já cai da nossa mente.
algumas coisas que precisam ser mudadas. Existe um espírito de inferioridade que está sobre a vida das pessoas. Deus pode abençoar aquele, mas não pode me abençoar. Deus já fez na vida daquele, mas não pode fazer na minha. Não. Espírito de inferioridade está sendo combatido pelo Espírito Santo de Deus e aumentando fé no seu coração para dizer assim: você não é alguém menor do que ninguém, você é alguém único nessa terra, do qual eu permiti nascer para cumprir um propósito sobre a sua vida. Você está ouvindo alguém que Deus tinha um propósito para nascer e veio a nascença, e nessa noite vos fala que Deus tem um propósito na vida de todos aqueles que vieram à vida. Só preciso entender. Então olha só, muitas vezes nós não entendemos. Então chega no verso 11, Jeremias está sendo boca de Deus para dizer: porque eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, são pensamentos ou planos para dar o fim que vocês estão esperando. Então Deus, para chegar aqui, primeiro Ele orientou seu povo. Então no verso 4, eu tenho um primeiro conselho de Deus para nós que Ele deixou escrito. O verso 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Note, foi Deus quem transportou. Meu Deus, foi Deus quem transportou, e Ele se revelou a seus filhos dizendo assim: assim diz o Senhor. Então tem alguém que planejou o transporte deles para um cativeiro. Primeira coisa que eu tenho que compreender, eu tenho que entender que este Deus já planejou tudo na minha vida. Deus já planejou tudo na nossa vida, irmãos. Antes mesmo de eu estar aqui ministrando, Deus já planejou tudo na minha vida para que eu estivesse aqui. Antes de você estar aqui, Deus já planejou tudo para você estar aqui. Deus disse assim: Jeremias, escreve: eu que levei meu povo para o cativeiro. Então, quando nós não entendemos os planos de Deus, só aceite. Só aceite. Ou seja, olhe para o momento que você está vivendo, faça uma introspectiva. Você é maior do que os pássaros que estão voando. Você é maior do que as plantas que estão na relva. Porque Jesus disse isso para os seus discípulos. O que me chama atenção em Jesus é na simplicidade das suas palavras e na autoridade de seus conselhos. O que eu fico impactado com Jesus é que Ele usa coisas simples para mostrar a grandeza de Deus. Os discípulos estavam preocupados com as coisas à sua volta. Aí Deus faz assim, usando Jesus para ensiná-los. Qual de vocês, com toda a força que vocês têm, consegue aumentar ou saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Qual de vocês, com a força tamanha que vocês têm, consegue acrescentar um côvado na sua estatura? Ou, posso dizer até melhor, 1 centímetro na sua estatura? Aí eles preocupados com as coisas que faltaria para eles. Aí Jesus vai dizer assim: olha para as aves dos céus, que não plantam e nem juntam em celeiros. Duas coisas, irmão, não tem como alguém comer se não plantar. Não tem como colher se não plantar. Jesus disse:
Se vocês creem em Deus como filhos obedientes ao Senhor, você vai comer mesmo sem plantar. Aleluia! Porque Deus vai provisionar vocês, porque vocês têm grande valor. Aleluia! Deus já planejou. Ore andarás de candorevasso, darás de cantorevassuri andarácia. Se você está caminhando no Senhor, se você está caminhando no temor do Senhor e não está entendendo o plano de Deus na sua vida, apenas contemple o planejar de Deus para você. Vai ter uma porta de escape. Vai ter uma porta de escape. Porque Deus planejou o percurso. Deus levou eles. Então o que fazer quando eu não entendo o plano? Deixe na mão do Senhor. Deixa na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Oh, glória! Aleluia! Segura na mão de Deus e peça para Ele segurar na sua. Aleluia! Aleluia! Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus se revelar para você. Como Ele se revela. Irmãos, presta atenção nos pardais. Coisa linda. Eu estava em casa esses dias. Semana agora que passou, no sábado, eu estava lá em casa, no fundo de casa. Irmão, mas pareceu um monte de pardal. Porque a Sabrina pega a toalha de pão e ela joga em cima da grama lá. Eu falo assim, tem alguém que pensa nos pardaizinhos mesmo sem entender por que joga. Tá entendendo? Olha os passarinhos, os pardalzinhos veio. Eles ficavam ciscando e procurando no meio das gramas assim. E ficavam picando. Eu falei, meu Deus, será que tem alguma coisa ali? Quando eu estava meditando aquilo ali, eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando dos pardaizinhos. Eu sei que muitos pardaizinhos, Senhor, que nos assistem pela internet, que vão nos cultos, estão sendo alimentados da mesma maneira. Aleluia. As pessoas veem as flores que a irmã Lúcia posta, não é? As flores lá, bonita, não é? E se eu disser para você que você é muito mais bonito, bonita do que os lírios dos campos? Deus veste você de uma forma graciosa. E não são com vestes assim, irmão. São com vestes de alegria. Aleluia. Oh, aleluia. Só deixa Deus cuidar de você, mesmo que você não entenda, só deixa Deus cuidar de você. Não deixe Deus. Não diga para Deus assim, Deus, eu não estou entendendo o seu trabalhar, então por isso eu vou viver sozinho. Já que o Senhor não faz, eu vou fazer. Não faça isso. Porque Deus já planejou para você. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Uma outra coisa que eu aprendo com Deus, no verso 5 e verso 6, eu aprendo uma coisa muito importante. O texto vai dizer assim, a carta que Jeremias é usado por Deus para escrever ao povo, está dizendo assim, edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos, filhas, tomai mulheres e para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Olha o que Deus manda Jeremias escrever. Jeremias, escreve para meu povo, eles estão numa terra estranha, é uma terra que não é deles, mas eu vou fazê-los prosperarem em meio a uma terra que não é deles. Eu quero que eles deem continuidade para a vida. Eu não quero que eles parem. Eu estou vivendo um momento contrário àquilo que eu queria estar vivendo, então eu vou desistir da vida. Não, irmãos,
olha só, Deus está dizendo assim: não desista da vida. Não desista da vida, porque existe sobre você uma bênção de multiplicar. Existe sobre nós uma bênção de multiplicar. Agora olha só, Deus só vai multiplicar aquilo que somos. Você já imaginou Deus multiplicar uma pessoa igual a você? Você vai dar glória a Deus? Ou você vai se entristecer? Olhando para você, se Deus falar assim, ó, dê continuidade à vida, mas se der continuidade à vida como você é, será triste demais. Por isso que Deus está dizendo assim: eu quero que vocês não desistam da vida, continuem, gerem filhos, e os vossos filhos vão gerar outros filhos. Deem continuidade à vida, vocês cresçam e multipliquem, e prosperem na terra que eu deixar vocês. Deem continuidade à vida. Irmãos, você consegue imaginar que o mal, a primeira coisa que ele quer fazer na vida da pessoa é matar a pessoa, fazer ela desistir da vida? Ó, a primeira coisa que o mal quer fazer é fazer com que a pessoa desista da vida. Mas Deus não. O plano de Deus é para que nós venhamos dar continuidade à vida, mesmo não entendendo os seus planos, mas eu quero estar no Senhor. Mesmo não entendendo por que é que eu estou passando isso, eu vou dar continuidade na vida. Eu vou multiplicar, eu vou crescer, eu vou prosperar. Mesmo não entendendo o plano, eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero estar em Deus, porque este é o propósito. Não dá mais tempo, eu vou continuar. A Bíblia vai dizer para nós no verso 7, ele vai dizer assim: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Sabe o que Deus está dizendo? Quando nós não entendermos os planos de Deus para a nossa vida, nós nunca podemos criar problemas, porque não existem problemas, a não ser os problemas que nós temos aqui na nossa mente. Note que Deus disse uma palavra direcionada a eles: eu quero que vocês orem pela cidade. Por quê? Porque na cidade que vocês estiverem, ela tendo paz, vocês também terão paz. Ou seja, no círculo social que você estiver, procure paz. Porque na paz, no ciclo de amizade que você está, você também vai ter paz. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, ficamos atribulados. Você já se deparou em situações assim, ó, quando você sente dentro de você que você está fazendo alguma coisa, mas parece que não era para você estar fazendo. Tem pessoas que eu já encontrei e disse assim: pastor, eu não tenho vontade de ir para a igreja. Eu não tenho vontade de estar orando, pastor. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de buscar ao Senhor. Eu não tenho vontade. Mas olhe só, Deus disse assim: eu quero que vocês orem. Mesmo não entendendo o meu plano, eu quero que vocês orem pela paz. Ou seja, que eu venha ter paz dentro de mim, para que a paz que há em mim também proporcione a outras pessoas paz. Você já viu que muitas vezes nós, inquietos por não saber o plano de Deus, o propósito de Deus para o dia de amanhã, nós ficamos inquietos aqui e tiramos a inquietude das pessoas? Deus está dizendo assim: tenha paz, ore para você ter paz. Ore para você ter paz. Paz, porque na sua paz toda a sua volta terá paz. Não está entendendo o plano? Não tire paz de ninguém. Busque ao Senhor para te dar paz. Aleluia. Olha que conselho, irmão, de Deus para os seus filhos. Eu quero que vocês tenham paz. Paz. Para que o ambiente tenha paz. Nunca espere paz das pessoas para com você. Nunca espere. Nunca espere que uma pessoa tenha paz com você, se você não tiver paz consigo mesmo. A paz consigo mesmo é a paz primordial para a nossa vida. E Deus disse: eu não quero que vocês esperem paz da cidade, mas se vocês tiverem paz, a paz haverá na cidade.
Quando você não entender o plano de Deus para a sua vida, não tire a paz de ninguém, seja a paz para alguém. Aleluia. Porque na paz à sua volta, você também terá paz. Mesmo não entendendo os planos e os propósitos, você vai ter paz, vai esperar passar aquilo que Deus te levou a viver. Uma outra coisa, já vou terminar. Verso 8 e verso 9. Deus estava dizendo assim pelo profeta: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Ó, quando nós estamos vivendo um processo de esclarecimento, de plano para a nossa vida, irmão, aprenda algo que eu vou dizer nessa noite em nome de Jesus. Quando você já tiver um discernimento que tudo que está acontecendo à sua volta não vem de você, mas você foi levado a viver porque Deus já tinha planejado tudo isso. E muitas vezes existem pessoas que são maldosas para levar pessoas cativas àquilo que ela fala. Aqui Deus estava dizendo assim: estes que vos profetizaram que eu não tiraria vocês da terra de vocês para a escravidão, e eu trouxe vocês para cá, a partir de agora não ouçam eles, porque sou eu que estou no barco de vocês, no projeto de vocês, no plano de vocês. Irmãos, em nome de Jesus, entenda: Deus tem uma palavra de consolo, Deus tem uma palavra de direção em meio ao caos. Deus tem uma palavra de direção e de consolo em meio ao caos. Os profetas estavam dizendo: daqui a um tempinho Deus já vai nos levar de volta. Deus já disse, antes deles entrar no cativeiro, 70 anos. 70 anos. Não, daqui a pouquinho nós voltamos. Deus disse assim: Jeremias, escreva a eles: não dei ouvidos a esses profetas, porque Deus nos trouxe aqui para nos ensinar. Quando nós não entendermos os planos, não queira sair dos planos, porque você já ouviu alguém dizendo para você alguma coisa que veio da parte do Senhor. Deus sustenta a sua palavra. Irmãos, eu fico imaginando muitas vezes, eu estou careca assim, de tanto que eu recebi oração na cabeça e profecia. Se eu não entendesse o tempo de Deus, o propósito de Deus, os planos de Deus, eu já teria desviado na fé fazia tempo. Porque os falsos profetas nos induzem a naufragar na fé, porque nós lançamos uma expectativa plena em Deus, e quando não acontece, culpamos Ele pela nossa desgraça. Por isso, entenda: Deus está conduzindo a sua vida de uma forma maravilhosa. Só fique na presença do Senhor, cumprindo aquilo que Ele diz. E conforme você ouve Deus falando pela sua palavra, direcionando qual é a sua conduta, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque quando Deus quer falar com você, Ele envia alguém para falar com você. Eu não preciso ir atrás. Deus traz para falar comigo. Nericandorevasso. Arreste cantar que naia ravassuri candarácia. Oh Espírito Santo, Deus não se engana. Os planos dele vêm para nós caminharmos segundo o seu propósito. Noé, vai desistir? Vou não. Deus não falou mais com você, Noé. Já faz 50 anos que você está vivendo assim. Porquanto Deus não venha falar novamente comigo, eu continuo fazendo o que Ele me mandou fazer. Aleluia. Continue caminhando, porque haverá recompensa. A Bíblia vai dizer para nós no verso 10: espere o tempo de Deus. Porque assim diz o Senhor:
Certamente que passados 70 anos da Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Aleluia, irmãos, olha que coisa linda que Deus disse. Deus não disse que porventura Ele poderia trazê-lo de volta. Não, Ele disse assim: vai ficar 70 anos, eu vou pegar vocês e vou trazer de volta. Não vou perguntar para ninguém, eu apenas vou agir a seu favor. Só espere meu tempo. Aleluia. O tempo de Deus é maravilhoso. O tempo de Deus é maravilhoso. Nós sofremos antecipadamente porque vivemos no nosso tempo, mas o nosso tempo é diferente. O tempo de Deus é diferente. Nós precisamos entender o tempo de Deus. O tempo de Deus não está pautado por este relógio que nós vivemos. Eu sei que você está esperando chegar em casa, você vai jantar, você vai dormir e acordar de manhã cedo, vai pegar no trabalho, vai chegar tarde e voltar para casa, e aquilo que Deus havia dito para você ainda não aconteceu. Aí você, no final da tarde, tem os seus afazeres, você vai deitar, vai dormir, vai acordar no dia seguinte, vai todo o ciclo novamente, mais um final de semana chegando para você, e nada de você ver intervenção de Deus. Você consegue entender? Este é o nosso tempo. O nosso tempo é assim. Deus manifestou a sua palavra para nós nessa noite. Daqui a pouco vamos embora, vamos viver a nossa vida. Vamos chegar ao final de semana. Daqui a pouquinho estaremos reunidos aqui no culto de domingo. Daqui a pouquinho estaremos novamente no culto de domingo. Aconteceu alguma coisa? Não, pastor, não mudou nada. Não mudou nada na minha vida. Pastor, pelo contrário, está piorando a situação. Olha o que Deus está dizendo para nós. Vai passar o período. A hora que chegar este período, no seu final, aí entra o meu tempo. Não faça nada fora do tempo de Deus, porque todas as coisas que nós fazemos fora do tempo de Deus é atalho, e atalho nos faz sofrer. Pegou isso em nome de Jesus? Nunca dê uma força para Deus. Deus não precisa da força de cada um de nós. O que Ele espera de nós é apenas caminhar. Apenas caminhar. Só. Não entendo o propósito, mas eu continuo caminhando. Não vou parar. Continua noite e dia, noite e dia, noite e dia, noite e dia, cronos. Nosso tempo. Não tente atalho. Houve um homem que tentou atalho na Bíblia. O nome dele é Abraão. Abraão tentou um atalho. A Bíblia diz que quando ele sai da terra, da onde ele estava com 75 anos, e a sua esposa com 65. E Deus disse assim: Abraão, eu vou dar um filho para vocês. Sim, Senhor, o Senhor vai nos dar um filho? Sim. Então eu vou esperar. Talvez a mulher falou assim: quando será? Será que essa semana ainda? Viveram na semana. Nada. Passou-se mais um mês. Será que é esse mês agora? Nada. A Bíblia diz que Abraão, num período da sua vida, desanimou. Por quê? Porque ele já era velho. Talvez ele já estivesse com 80 anos. Veio o desânimo sobre ele, porque parece que Deus esqueceu. Por quê? Porque veio dia após dia, dia após dia, dia após dia, uma promessa tardia que não se cumpre, dói os ossos, entristece. A Bíblia diz que Abraão estava entristecido. Aí veio Deus animar Abraão e disse assim: Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu e a areia do mar. Mas Senhor, eu não tenho filho. O único que eu tenho aqui na minha casa é o meu mordomo, que vai ficar com tudo. Você crê na promessa ou quer viver na tristeza do seu tempo? Eu prefiro crer na promessa de Deus. Não ter atalho.
Mesmo Deus falando com Abraão que as promessas dele iriam se cumprir, o que a esposa faz? A esposa diz assim: meu velho, nós já estamos velhos, não vamos poder ter filho, deita-se com Agar, tenha filho com ela. A Bíblia vai dizer que se deitam, Abraão tem um filho, Ismael, mas não era este filho que Deus havia prometido a Abraão. E pela desobediência de Abraão, Israel sofre com os árabes até hoje, que são descendentes de Ismael. Desobediência, atalho, não entendeu o tempo de Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele gera um filho com quase 100 anos, e a sua esposa com quase 90. Com quase 100 anos, Deus veio para Abraão, ele estava sentado na porta da tenda, depois de tudo que já tinha acontecido na sua vida, desanimado, cabeça baixa, ele ouve uns anjos vindo, vem, e Deus veio encontrar com ele, faz uma festa. A hora que termina a festa, ele diz assim: Abraão, daqui a um tempo eu vou voltar aqui, e Sara já teve gerado um filho. Olha só que interessante, ele saiu da terra com 75 anos, para uma terra que Deus prometeu, ele obedeceu, mas Deus disse assim: você vai ter filho. 75 anos, com quantos anos ele foi ter um filho? Com quase 100, 25 anos esperando uma promessa, mas não era no tempo dele, era no tempo de Deus. Por isso que Deus disse: daqui a um tempo eu vou voltar, e Sara vai ter gerado um filho. Independente como está o corpo dela, independente como está o útero dela, eu vou gerar um filho nela. Por quê? Porque no tempo de Deus tudo acontece. No tempo de Deus tudo acontece. O que nós não podemos é criar atalhos. Senhor, eu não estou entendendo o momento que eu estou vivendo, mas eu continuo caminhando, firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oh, glória a Deus! Fica firme nas promessas de Jesus, Ele vai vir a teu socorro, e no tempo dEle todas as coisas podem acontecer. Aleluia! Fica firme na presença de Deus, porque Ele disse: espere no meu tempo, porque o seu tempo vai passar 70 anos, mas eu vou vir a você, independente da circunstância e situação, eu vou levar vocês de volta. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, é apenas um momento, esperando o agir de Deus. Vai vivendo o momento, acorda e dorme, dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. Espera o tempo de Deus. Por quê? Porque o tempo de Deus vai chegar. Você acredita nisso? Se coloque de pé, porque olha só, Deus tem um plano para nós. Bem sei eu os planos que penso a respeito de vocês. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas pastor, está doendo, pastor, está doendo, esta dor é terrível. Deus está dizendo assim: suporta, suporta. Por quê? Porque Deus está vindo. E quando Deus se revelar, tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal. Eu sei que tem pessoas que ouviram essa palavra, ela precisa alimentar a sua fé e te dar disposição para continuar caminhando. Disposição e força para continuar caminhando. Eu sei que tem pessoas que estão participando conosco desse culto e que precisam de fé para continuar caminhando. E esta palavra veio para nós dizendo assim: Deus tem um plano para a minha vida. Eu não entendi,
mas eu quero estar caminhando com Deus. Eu quero estar caminhando com o Senhor, porque eu sei que os planos que Ele tem a meu respeito são melhores do que os meus. Não vale a pena nós deixarmos ao Senhor. Não vale a pena nós não observarmos quão grande amor Ele tem nos amado. Mas vale sim refletir o quanto Ele já dispensou sobre nós a sua graça e o seu amor. Por isso vamos continuar caminhando, porque Ele tem planos a meu, a seu, a nosso respeito, e mais cedo ou mais tarde Deus vai trovejar na terra, mais cedo ou mais tarde Deus vai se revelar na terra, aleluia. O que eu não posso é deixar de caminhar, eu tenho que continuar caminhando. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, aleluia, amém? Para trás eu não volto não, em nome do Senhor Jesus. Recebeu a palavra, recebeu a fé, recebeu o ânimo, continue caminhando.